prega hoje, lá, prega sábado na igreja. Eu pensei, ai, dá aquele frio na barriga, né, irmão? Dá aquele gelo na barriga assim. Mas eu vou te contar que dessa vez eu fiquei mais empolgado do que quando a mãe me convidava. Sabe por quê, irmão? Eu tava com saudade já daqui. Tava com saudade, irmão, sério mesmo. A gente, né, vai fazendo parte, a gente vai começando a se envolver e começou a participar mais vezes aqui e me deu saudade. Obrigado, irmão, pelo convite. Deus abençoe você pelo convite, né? Irmã Sueli e irmão Ivo aqui estão na frente desse ministério aí. Deus abençoe vocês. Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco, amém? Amém? Glória a Deus. Estou feliz mesmo de estar aqui, irmãos, muito feliz. Eu estudando esses dias atrás a palavra e impactou essa palavra. Eu falei, essa palavra um dia eu quero levar. O irmão já no outro dia me convidou. Eu falei, então é essa palavra que eu vou convidar, né? Que eu quero ler para vocês. A gente vai estudando a Bíblia, a gente vai se envolvendo mais com a palavra, e cada dia que a gente envolve, conversa, lê a Bíblia, se encontra uma história diferente. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, estou fazendo ITQ, né, para poder ter um pouquinho mais aprofundado em teologia, e essa história eu não conhecia. E é uma das histórias mais lindas que eu achei para minha vida. É a história de um José. De um José. Nossa, quantos José tem na Bíblia, né? Mas esse José você vai se surpreender hoje, né? Esse José, a história dele, está lá no livro de Atos. Está lá no livro de Atos. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode ser sentado mesmo. Pode ficar sentado mesmo. Podem um sentado, ficar um mais à vontade. Né? Eu falei, então a gente vai estudando, a gente pensa assim, eu quero ser igual Paulo, quero ser igual Pedro, quero ser igual, né, João, quero ser Davi, quero ser José. Mas às vezes Deus apresenta uma pessoa que não é tão conhecida, mas ela é tão poderosa na presença de Deus. Tem tanta coisa para a gente aprender com essa pessoa. Livro de Atos, capítulo 35 e 37. 36 e 37. Capítulo 4, desculpa. Capítulo 4, versículo 35 e 37. Um José. Um José. Amém. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Os irmãos acharam? Amém? Vamos lá, vamos ler então. E colocaram aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Amém? Amém. Vamos nos colocar em oração neste momento, irmãos? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu louvo a Ti, Senhor Deus, por este momento, meu Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de trazer a mensagem, de ser seu instrumento nessa noite aqui, Pai querido. Espírito Santo, meu bom amigo, use-me nesta noite, usa a minha boca, fala com o teu povo aquilo que ele precisa ouvir, Senhor Deus Todo-Poderoso. Nos dê sabedoria neste momento para compreender aquilo que o Senhor quer que nós façamos, ó Senhor Jesus. Pedimos a Ti, Pai querido, se faz presente nesse local, que os Teus anjos venham e encham, Pai, com a Tua presença, Espírito Santo, este local, Pai querido. Que o Teu nome seja glorificado a cada momento neste local. Assim a nossa oração hoje. Vem, Espírito Santo, ilumina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Quantos aqui conhecem a história de José, o Barnabé? Quantos aqui que já foram lá na Bíblia lá e se depararam com esse homem? Barnabé aparece mais de 34 vezes no Novo Testamento. Se ele apareceu 34 vezes, é importante a gente estar olhando para ele. Quem foi Barnabé? Barnabé, esse Barnabé é um apelido que deram para ele. O nome dele é José, da ilha de Chipre, uma ilha muito rica que existia lá. E ele tinha uma propriedade, né, ele tinha lá um sítio, e ele vendeu aquele sítio porque ele conheceu a Jesus Cristo e ele falou assim, eu não quero mais essa vida aqui, eu quero servir a Deus de coração. E ele vende tudo que ele tem e ele chega diante dos apóstolos da primeira igreja e entrega tudo. Fala assim, aqui para frente, aqui está aqui o meu terreno que eu vendi lá e agora eu quero servir a Cristo.
E ele começa então a participar com os apóstolos ali, e eles começam a observar ele. Né? Tiago, Pedro, começam a observar Barnabé, José. Que José é diferente esse, que José é diferente esse homem, isso é muito diferente. E eles dão um apelido para ele, chamam de Barnabé. Barnabé, a tradução, é consolador. Bar quer dizer, quando aparece a palavra bar na frente, é filho. Né? Bar Jonas é filho de Jonas, Bar Jesus, filho de Jesus. Barnabé, vai dizer, filho do Consolador. Quem é o Consolador? Jesus Cristo, quando subiu aos céus, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas enviarei para vocês o Consolador. Então, esse homem, José, era tão presente, tinha tanta presença de Deus, que os discípulos ali olhavam para ele, os apóstolos olhavam para ele e diziam assim, ó, esse homem carrega a presença do Espírito Santo, só pode ser filho do Espírito Santo. Esse ele é o Consolador. Para outras, também a outra palavra para ele era encorajador, um motivador, um verdadeiro homem de Deus na presença. Então, esse Barnabé é um homem de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, que ele vai discipular o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converte, todo mundo conhece a história do apóstolo Paulo, ele era um perseguidor. Ele odiava os crentes, ele odiava os cristãos. Ele perseguia a ponto de matar. Chega um dia que ele está indo a caminho de Damasco, o que acontece? Ele, quando tem uma presença forte de Jesus Cristo, ele vê Jesus e fala assim, Saulo, por que você está me perseguindo? Vai seguir o meu caminho, vai e leva a minha mensagem. E naquele momento, Paulo se converte, né? Mas para a igreja da época, a conversão de Paulo é um momento muito terrível. Eles não acreditam naquele homem. Eles não acreditam que esse homem, que era um perseguidor, que matava, agora virou crente? Espera assim. E a Bíblia conta que que Paulo, toda a igreja olhava com desconfiança, não acreditando nele. Pensa, irmãos, na dificuldade que é você chegar num local e você não ser bem recebido. Você está totalmente mudado. Você quer mudança, você encontrou Jesus e você quer a diferença na tua vida, mas você chega no local, chega numa igreja e todo mundo te olha com indiferença. Todo mundo te olha com desprezo, não acreditando que você mudou realmente. E Barnabé percebe isso, que os irmãos lá não estão dando muita atenção para Paulo. E ele chega até Paulo, senta do lado de Paulo, fala, Paulo, conta a minha história aí. Como é que é essa história toda, a conversão? Como é que é esse teu caminho de Damasco aí? E Paulo conta para ele, aconteceu isso, eu fui tomado pela presença de Deus, aconteceu sim, fui na casa de Ananias, Deus me cegou, Ananias me curou lá através do Espírito Santo, contou isso. Barnabé acreditou nele. Acreditou e começou a cuidar do apóstolo Paulo. Começou a cuidar dele, só que a perseguição foi tão grande para cima de Paulo, porque a desconfiança era tamanha, que eles iam matar Paulo. Agora de perseguidor, ele vira perseguido pela igreja Paulo. E o que Barnabé faz? Falou assim, Paulo, o negócio não tá bom pro teu lado aí, viu? Vou te mandar lá para Tarso, onde que você mora lá, fique lá por um tempo, porque até as coisas acalmarem por aqui para o pessoal ver você. E Paulo vai para lá. Ficam-se 8 ou 9 anos, segundo alguns teólogos, lá cuidando. De repente, a igreja começa a crescer ali em Jerusalém, né? Conforme vai crescendo essa igreja, o que acontece? Barnabé, cada vez mais cheio da presença de Deus, os apóstolos falam assim, viu, nós precisamos aumentar, nós precisamos crescer, nós precisamos pregar além de Jerusalém. E quem que eles enviam? Barnabé, para começar a pregar para as pessoas de fora de Jerusalém. E Barnabé fala assim, eu vou, mas sozinho eu não vou, preciso de alguém. Quem que ele lembra? Falou assim, eu tenho um homem que esse homem vai ser uma bênção. Ele vai lá para Tarso, procura Paulo, falou assim, Paulo, é chegada a hora, vamos pregar o evangelho. Aquela vontade que você estava do começo ali, e agora você se preparou, chegou o teu momento. Então, Barnabé é esse cara, que ele percebe as pessoas, ele cuida, ele está percebendo quem está ao redor dele. Chega um momento, ele percebe que a pessoa é um potencial dentro da igreja, fala assim, agora você vai me ser útil. Então os dois saem, ele vai estar lá, os dois começam a pregar, e começam a abrir igrejas, e começam a pregar em todos os lugares, até que eles vão para Antioquia.
Chegando em Antioquia, eles ficam durante 1 ano e meio ali em Antioquia. Nesse 1 ano e meio que eles estão ali, foi tamanha a glória de Deus naquele local, que é a primeira vez na Bíblia que os cristãos da época são chamados de cristãos. É a primeira vez. O que quer dizer cristãos? São pequenos Cristo, a tradução. Então era tamanha a glória de Deus naquela cidade que as pessoas que frequentavam a igreja, eles olhavam assim, essas pessoas se parecem demais com Cristo. Eles são os pequenos Cristos. Foi a primeira vez a igreja deles. Então nós somos cristãos hoje, nós estamos respingando uma igreja de Barnabé e de Paulo. Porque Barnabé era líder de Paulo. Era líder de Paulo. Então os dois começam a frequentar, né, aquela igreja começa a crescer demais, e se passa mais de 1 ano e meio, e daí ele chega assim, está na hora de nós voltarmos para a igreja que a gente abriu, para a cidade que a gente visitou, vamos ver como é que tá esses irmãos, pois eles são missionários, né? Vamos lá ver como é que tá essas igrejas, porque hoje em dia é fácil, manda um zap aí, né? Como é que tá aí? Tá tudo bem e tal? E naquela época, como é que era? Não tinha, então eles tinham que voltar de igreja em igreja, visitando, ver como é que eles estavam, para ver se a igreja estava bem, não tinha acontecido nenhum problema, porque para nós, hoje em dia, é fácil. A Bíblia, mas eles estavam fazendo a Bíblia ainda, eles estavam escrevendo a Bíblia. O material riquíssimo. Eles não, eles era só o Espírito Santo iluminando, direcionando, orientando eles. E nessa segunda viagem que eles vão fazer, planejar a segunda viagem, né? Então eles estão planejando, tá, vamos voltar por aqui e tal. Eles falam assim, então tá bom, vamos convidar Silas e Marcos para fazer parte dessa viagem. Vamos em 4 agora, para ter mais força. Só que Marcos, Paulo fala não. Não, Marcos eu não quero aqui comigo. Você, Marcos eu não quero. Barnabé fala, como assim você não quer Marcos? Por quê? Não, Marcos abandonou nós estávamos visitando lá a cidade de Listra e Marcos abandonou nós, deixou nós na beira do caminho. A hora que a gente estava fazendo aquela campanha missionária lá no Santa Rosa, lá, o Marcos pegou e abandonou nós ali. Eu falei, não quero. E começaram a ponto de brigarem assim. Tá bom, Paulo, você vai com Silas e eu vou com Marcos para cá. Então ali os dois se separam. Então ali agora houve a separação dos dois. Aqui entra um novo momento de Barnabé, que é o que ele vai cuidar de Marcos. Então passam-se 13 anos orientando Marcos. Paulo já está no fim da vida dele, ele começa a sentir, sabe? Ele fala assim, ó, a carreira está acabando. Então Paulo vai escrever uma carta para Timóteo. E ele vai dizer assim, ó, Timóteo, está me na hora. Aquele versículo tão, né, na hora da morte, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Um pouquinho depois desse versículo, Paulo fala assim, viu, Timóteo, mande agora me ajudar aqui onde eu estou, Marcos, porque agora ele é útil. Por que Marcos é útil? Porque Barnabé participou, discipulando, cuidando dele. Olha que homem, irmãos. Olha que homem. Se dependesse de Paulo, Marcos estaria excomungado. Marcos, que era um rapaz, um jovem, era um moço que estava começando na igreja, naquele momento, Paulo falou assim, não quero que você participe comigo. E se Barnabé fosse com Paulo, porque Paulo estava, né, cheio do poder de Deus, se fosse, Marcos dizia assim, eles me abandonaram. Que tipo de cristão que é isso? Que não cuida, que não está próximo, que não tá, né, que não me dá uma segunda chance se eu errei, posso ter errado, quem que nunca errou? Né? Podia fazer isso. Mas Barnabé falou, não, Paulo, eu já vejo Deus na tua vida. Vai, segue o caminho, entendeu? Segue o caminho, porque eu vou cuidar de Marcos. E o que Paulo vai pedir para ele? Ora, manda-me Marcos. Manda-me porque ele é me útil. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Que Marcos vai escrever o Evangelho de Marcos. Nós temos o Evangelho na Bíblia, foi o primeiro Evangelho que tem na Bíblia, é o Evangelho de Marcos. Olha quanta riqueza. Mateus e Lucas são escritos depois, baseado muitas vezes nas histórias de Marcos. Então, esse cuidado que às vezes nós não percebemos, nós temos que ter. Então, assim, quais as características que nós podemos identificar na vida de Barnabé? Para nós poder começar a querer imitar ele.
Ele era um homem, em Atos 11, 22 e 24, vai dizer assim, ó, que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. 3 características, né? Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de muita fé. Aqui nós temos 3 características para isso. Qual que eu posso me identificar como Barnabé? Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Primeiro de tudo, cheio do Espírito Santo. Gálatas 5, 22 vai dizer assim, ó, mas os frutos do Espírito Santo, quando nós temos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, nós produzimos amor, nós produzimos alegria, nós produzimos paz, nós produzimos paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Essas coisas Barnabé tinha. Ele era uma pessoa amorosa, ele cuidava. Nós temos que ser assim. Nós temos que cuidar dos outros. O chamado de Jesus para nós, para virmos até a igreja, é para cuidarmos uns dos outros. Não cuidar da vida, cuidar do outro em si. Se está passando algum momento difícil, se o irmão tá bem, o irmão está alegre, comemore junto. Esse é o papel de nós como igreja. Eu falei para a mãe, para a Camila hoje, nós estávamos vindo assim, Deus me colocou levar uma mensagem missionária hoje lá para São João. É uma missionária porque assim, ó, a irmã cantando assim, eu venho falar do valor que você tem. É essa mensagem que Deus colocou para nós essa noite. Eu venho falar do valor que você tem. Todos que estão aqui dentro, eles não estão por acaso. É porque Deus mandou dizer para vocês o valor que vocês têm. Se Deus falou isso para vocês, eu estou trazendo a história de Barnabé, é para nós começarmos a entender isso na nossa cabeça. Eu falei, bom, eu quero ser igual Paulo, eu quero ser igual João. Não, Barnabé. Eu sou um missionário como Barnabé. Eu quero ser um cuidador, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero produzir alegria na vida das pessoas. Eu quero trazer paz na vida das pessoas. É isso que Barnabé fez na discussão que eles estavam ali. Ele falou, tá bom, vamos parar nossa discussão aqui, eu vou para cá. Ele produziu paz. A ponto de Paulo lá na frente dizer assim, não, Barnabé estava certo, Marcos é útil. Então quem é cheio do Espírito Santo tem isso, tem bondade, tem fidelidade, é fiel a Deus, fiel em tudo que você faz. Fiel no cuidado aqui da igreja, fiel na sua casa, fiel nos ambientes onde você está. É isso que vai produzir os frutos do Espírito Santo na sua vida. Homem de muita fé. Eu separei 3 versículos aqui para nós meditarmos na fé. Hebreus 11, 16 diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e aqui haverá recompensa para aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu não tiver fé, eu não vou conseguir agradar a Deus. Mas quando nós temos fé, nós acreditamos em Deus, nós se aproximamos deles, a recompensa vem. Glória a Deus, irmãos, glória a Deus por isso. Outro versículo importantíssimo, Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. A salvação que nós vamos para o céu, vivemos um momento glorioso com Deus, a certeza é a fé. A fé, a graça de Deus veio sobre nós mediante a nossa fé. E é nisso, não vem de nós, vem de Deus. É Deus que envia para nós isso. Olha que lindo isso, irmãos. João 1,5. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Glória a Deus, aleluia, Deus, glória a Deus. Tenha fé para vencer o mundo, irmãos. Tenha fé. Como que a gente tem fé? Cheio do Espírito Santo. Primeiro, eu cheio do Espírito Santo. Como eu sou cheio do Espírito Santo? Eu busco santidade, eu vou buscando a Deus. Eu me consagro, eu jejum, eu oro, eu leio a palavra, medito nela, porque não é só ler, é meditar e entender o que Deus quer falar com isso comigo. O que é isso? Por que está falando essa passagem? Então é isso vai te fortalecendo, vai te dando fé, Para subir aqui em cima do altar, tem que ter fé, irmãos. Tem que acreditar, que às vezes treme a perna. E o negócio que eu mais pedi para Deus, e é o que eu peço também, sabe? Além de ser cheio do Espírito Santo, que esse é o principal, ter fé, é ter essa palavrinha que ele era chamado também quando ele passava. Um encorajador.
um motivador. Isaías 41:10 diz assim, ó, por isso não tema. Quando as pessoas, às vezes, estão diante de nós, porque nós cristãos, irmãos, as pessoas ficam observando nossa vida. E pode ter certeza, eu sei que aqui muitos de vocês recebem pessoas desanimadas, angustiadas. Hoje a irmã comentou aqui, nada tá bom. O clima, hoje tá sol, hoje tá chuva, hoje tá frio, hoje tá calor, né? Isso aconteceu isso. Não tá bom aquilo, né? O governo. Isso, né? Muita crítica, muita crítica. O que nós temos que ser? Nós temos que ser um encorajador. Como é que eu faço, irmão, para ser um encorajador? Isaías 41 diz assim, ó, você fala assim para essa pessoa: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, e eu segurei com a minha mão e te darei a vitória. Glória a Deus, irmãos. Olha o que Deus está colocando na vida desse homem encorajador. Seja um encorajador, seja um motivador. Quando as pessoas virem até você, seja essa pessoa que motive, que encoraje essa pessoa. Deus vai dar tudo certo na tua vida, Deus vai te abençoar. Creia, na minha vida estou passando um momento difícil, mas Deus está comigo, Deus vai me dar vitória, Deus vai te dar vitória também. Seja essa pessoa, esse canal de bênção, um canal de bênção para as pessoas. Uns versículos mais lindos que eu mais gosto também, Josué 1:9. Não fui eu que ordenei vocês? Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Amém. Glória a Deus, irmãos. Quantas palavras abençoadas que nós podemos extrair desse texto de Barnabé. Este homem de Deus, citado mais de 35 vezes na Bíblia. Um homem que discipulou o apóstolo Paulo, que para nós é nosso líder, escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Um homem que discipulou João Marcos, que escreveu o primeiro evangelho. Se não tivesse Mateus, se não tivesse Marcos, quem sabe o Mateus e Lucas não seriam tão ricos que nem eles são, que se basearam lá. A importância de nós sermos esse canal de bênção. A importância de nós sermos cheios do Espírito Santo. A importância de nós termos fé e encorajar as pessoas. Quando as pessoas chegarem até nós, dificuldade. Hoje nós estamos aqui num pequeno grupo, mas olha aqui quantas pessoas que estão aqui que nós possamos ser os encorajadores. Nós temos amigos próximos a nós, que às vezes essa semana aconteceu uma situação comigo, que vem de acordo com essa palavra. Um amigo meu pessoal, me ligou muito bravo, mas bravo. Ele falou assim, irmão, vou desistir de tudo. Não quero mais saber de igreja, não quero mais saber de nada, eu vou ver minha vida e tal, e tal. Ele desabafou assim. E é um homem de Deus, um homem do tempo na presença de Deus. Chegar a esse ponto, eu falei, meu Deus. E eu comecei a conversar com ele. Eu comecei, às vezes, eu falei até palavras duras para ele perceber. E eu fui conversando com ele, fiquei mais de 50 minutos no telefone. Desligamos o telefone, no outro dia ele veio assim, irmão, obrigado pela palavra de ontem. Você me levantou, ele falou assim, você me levantou. Aquela palavra que você me disse me levantou, me motivou. Hoje eu sou outra pessoa. Glória a Deus, irmãos, por isso, irmãos. Olha que a importância. Às vezes não percebemos isso, mas às vezes uma pessoa que está quase caindo, ele me ligou de uma situação que ele tinha razão em certa parte. Mas se eu fosse ao lado dele, não fez ele chegar ao outro lado, eu poderia ter derrubado ele mais ainda. Quem sabe, assim, matado ele, né? Então é isso que nós temos que ser, irmãos, sendo encorajadores, sendo os motivadores para que as pessoas, assim como Atos 11:25, diz assim, olhem para nós, essa igreja de Antioquia aqui, e diz assim, naquela igreja lá do São João, lá tem pequenos cristos, lá tem uns cristãos lá que estão fazendo a diferença naquele bairro. É isso que Deus está falando para vocês. É isso que Deus está falando para vocês essa noite. Sejam cristãos da Antioquia, sejam discipulados, busquem a vida de Barnabé. E quero encerrar agora o capítulo 11:25. Se vocês não puderem abrir, acompanhem lá, porque esse é o versículo para nós fechar aqui hoje. Louvado seja Deus, graças a Deus. Como é bom estarmos aqui, irmão, na presença de Deus. Como é bom nós estarmos ouvindo essas palavras, né, de Deus para o nosso coração. Atos 11:25 diz assim, seus irmãos, Atos 11:25. E partiu Barnabé para Tarso,
a buscar Saulo e achando, conduziu para Antioquia. Duas palavrinhas que eu quero separar aqui, ó. E partiu. Hoje, a hora de nós sairmos daqui dessa igreja, desse local, nós partiremos. Nós vamos sairmos daqui, mas nós vamos buscar os salvos. Deus chamou você hoje aqui para buscar salvos. Comecem a olhar na sua casa, no seu vizinho, nas pessoas que estão ao seu redor. Comecem a buscar os salvos. Vamos buscar os salvos que se tornarão em Paulos, grandes missionários. Não tem problema se eles serem maiores que nós. Mas o importante é que a palavra seja pregada. A palavra seja levada, pessoas sejam salvas, sejam libertas. É isso que nós estamos aqui. Esse é o nosso ficado, porque aqui é passageiro. Nós estamos esperando a eternidade em Cristo. Então, assim, e partiu Barnabé para Tarso buscar Saulo, conduziu para Antioquia. Então nós hoje saímos daqui dessa igreja, nós vamos buscar os Saulos, porque nós vamos montar a igreja de Antioquia, que as pessoas olhem para nós e digam assim, ó, lá tem pequenos cristos. Glória a Deus, louvado seja o teu nome. Se coloque de pé, irmãos, vamos orar. Eu acho que eu vou convidar a irmã Jerusa, irmã Mãe Jerusa, para fazer essa oração com nós aqui, né, irmã? Eu sei que você está com uma vontade de orar por nós, né? Né? Vamos orar. Irmãos, agradeço minha oportunidade. Muito obrigado, João, pelo convite. Irmã Sueli, irmão Ivo, Deus continua te abençoando. Amém, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né? Vai orar? Amém? Amém. Então, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Deus, pela oportunidade e as palmas para Jesus, hein?